Esporte Clube chegou a vez. Então vamos lá, meus amigos, um grande abraço. Mais uma vez é um prazer enorme estar com os senhores nesse programa Meta Esporte Clube. É a hora do capitão, é tão conhecido de muitos e muitos anos. Já que se começa a falar de Copa do Mundo, da seleção brasileira que joga no domingo, que vai viajar, tudo isso nós vamos dizer até chegar no dia 13, que é o início, jogando... Onde vai jogar? Vai jogar em New Jersey, o Brasil, primeiro jogo contra o Marrocos. Muito bem, depois a sequência. Após esse programa desse final de semana, claro que não teremos mais Campeonato Brasileiro, onde a gente tem aqui o prazer de ficar conversando, verbalizando notícias do Curitiba Atlético e Paraná. Até tem um convidado, Solerte, Eduardo Destre Solerte, que ele soma reportagem pelo tempo de serviço, sabe comentar futebol, e é um professor. E é técnico. E ele é um técnico da Suban e um professor da área, e nós vamos falar muito sobre isso, já que ele nos dá esse prazer dele estar aqui ao nosso lado. Muito bem, então nós vamos falar a respeito dessa rodada também do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega então o Curitiba e lá no Rio estão assustados com o crescimento do Curitiba. E o Atlético pega o Mirassol. Atlético ganhando o Mirassol, que situação fantástica que vai ficar o Atlético também. Tudo isso para não dizer que o Paraná vai disputar o título da Série B. Grande abraço a todos, lembrando que esse programa, ele também entra na Rádio Futebol, que é espalhado em todo o Brasil por mais de 4.000 emissoras, que acompanha toda essa programação. Eu começo com você, Mignon, em relação ao Curitiba, é isso que quer falar? Tudo bem, Mignon? Um abraço, capitão, Edmar, Eduardo, hoje trocou o Eduardo. Hoje o Edmar deu uma folga pro Eduardo, né? E do Zé Domingos. Ele foi ver o Puerto Cabejo jogar. Isso. Bom, capitão, breve, vou fazer só um resuminho rápido, depois eu quero me estender. Eu fiz um estudo. Tem tempo para isso, Curitiba na Série B, o Curitiba da Série A nas 17 rodadas, mas eu vou apresentar depois. Só quero lembrar que esse time do Curitiba, quando começamos em janeiro, todo mundo disse, vai cair. Daí depois passaram 5 rodadas, olha, se ficar entre os 10, tá bom. E agora está em 6º lugar. E o Atlético, exatamente a mesma coisa. Só para encerrar essa minha primeira participação, coitado do Carlão, hein? Do Carlo Ancelotti. Ele passa vergonha, porque ele passou 2 meses, Eduardo, falando... O Neymar vai, se estiver bem fisicamente e bem clinicamente. Isso é verdade. E hoje o médico Lasmar declara que o Neymar está com uma lesão grau 2 de panturrilha. Agora eu pergunto para você. Panturrilha, e ele não vai ser cortado. Como é que fica a situação do Ancelotti? Você foi surpreendido? Fiquei surpreendido. Quer dizer, não fiquei politicamente que eu conheço futebol brasileiro, Na quinta-feira eu perguntei para o Edmar, e o Edmar disse, ele está lesionado. Daí hoje foram anunciar a lesão. Hoje. Eu já sabia também que estava lesionado. Eu quero saber, depois podemos debater, já havia sido constatada a lesão dele na panturrilha. E o Santos não fez tomografia, não fez nada. Né? Olha, então, depois podemos debater isso aí. Eu quero falar esse assunto também, vamos falar, seleção brasileira é o assunto. Edmar Anuzek, estamos aqui lembrando de fatos, viu, meu caro Destre, das viagens, de tudo que foi feito no futebol. Numa época dessa, a gente já estava lá. Já estamos México, eu escolheria México para ficar, nem Estados Unidos e nem Canadá, ficaria no México, que lugar bonito, bom, lindo, gostoso. O mexicano gosta muito do futebol brasileiro, né? Gosta do brasileiro. Mas nem a imprensa está indo, emissoras de rádio que eram acostumadas, nós éramos em 17 emissoras e a coisa mudou, ficou muito, o custo ficou alto demais, transformações até nas programações de rádio, principalmente AM. Nós estamos vivendo um mundo, por isso que nós estamos no digital, porque daqui a gente fala para tanta gente e para outros lugares, e por isso dessa nossa defesa, porque não se ouve falar de Curitiba, Atlético Paraná, no futebol, nas emissoras de televisão, é só Corinthians, Flamengo, cada um no seu nicho, e esse é o nosso.
E fico contente quando eu fico ouvindo que o Curitiba está mostrando que é um grande adversário fora, que o Atlético vai chegar. Isso é bom momento. Diga o teu assunto, meu caro Edemar. Um abraço, capitão, um abraço. Aliás, o Eduardo Destre, em 2016, quando eu havia ao seu lado retornado às transmissões esportivas pela Rádio Globo, era o nosso repórter. Na nossa volta, você, ele e eu. Verdade. Formamos o trio inicial, primeiro Globo, depois voltou a ser Rádio Cidade, depois Globo CBN. Uma alegria em tê-lo aqui, viu, Destre? Aliás, fazia tempo que eu não via o Destre ao vivo, né? A cores eu via, mas não ao vivo. A verdade é o seguinte, capitão, essa questão que o Mion levantou, eu coloquei aqui na semana passada, na segunda-feira, inclusive, e na semana passada. A informação que o Flávio Roberto Alves, meu amigo, brilhante jornalista do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, que foi meu colega na Jovem Pan, era o correspondente da Jovem Pan em Santos, e eu falo com ele 2 em 2 dias, nós trocamos figurinha. Ele colocou toda aquela situação do Santos, da dívida, dos erros crassos cometidos pelo Marcelo Teixeira, e falou da questão do Neymar. O Neymar realmente... O Neymar é o seguinte, a partir do instante em que ele saiu do Barcelona, foi para o PSG, Paris Saint-Germain, nunca mais foi o mesmo Neymar. Foi para o futebol da Arábia Saudita, nunca mais se encontrou com o futebol que o consagrou perante o mundo. E se contundiu lá na Arábia Saudita. Por que ele saiu da Arábia Saudita e foi para o Santos? Porque lá iam cobrá-lo, ele teria que jogar e ele não tem condições de jogar. Então, é lamentável isso. O pior é mentira, né, Edmar? Falaram que era só um edema. Exatamente. E aí você vê, a seleção se apresentou, os jogadores começaram a chegar terça-feira no Rio de Janeiro, muitos de helicóptero, o Neymar desceu com o helicóptero dele na Granja Comari, jogadores estão da Granja Comari fazendo avaliações médicas, depois da avaliação médica normalmente tem entrevista coletiva, avaliação médica, treinamento. Isso vai seguir até sábado, quando vão ao Rio de Janeiro, onde o Brasil joga domingo contra o Panamá às 18h30. Mas é lamentável essa situação. Aquilo que nós temos falado, capitão, com muita frequência. Nós não temos um 11 qualificado, um 11 que nos dê a credibilidade e a confiança que a torcida teve em outras épocas em relação à seleção brasileira. Aí, até outro dia, alguém me falou assim, Edemar, mas você sabe que cada vez que o Brasil saía desacreditado, conseguia bons resultados? Sempre saiu desacreditado. Mas vai desacreditar faz 10 anos já. Quanto a isso... Mas nós estamos, viu, Destre, eu tenho falado aqui, desde 2002, o futebol do Brasil deixou de ser protagonista para virar coadjuvante. Nós não somos mais protagonistas. Quando isso vai voltar, eu não sei. Muito bem, olha, até aqui estamos falando do Eduardo Destre, é um prazer enorme vê-lo. É um garoto, para nós, cresceu demais e virou um professor de comunicação. Ele cresceu demais em que sentido? Não, cresceu a qualidade profissional, pela experiência dele. Hoje ele trabalha... Porque o tamanho dele é o mesmo. Eu já, quando me abraçou, eu vi que ele trabalha cresceu mais, né? Com o nosso querido amigo Sidney Campos, há muitos anos, ao lado do Eduardo. Grande bigode. Acompanham muito o futebol do Atlético. É o Destre, e daí o outro Eduardo é canhoto. Aí o Destre tem muito para falar também do Atlético. Vamos aproveitar também o Destre para falar do Atlético, a relação do Atlético, porque ele está dentro já há muito tempo, desde 2012, me parece. Ele está ligado lá no Atlético e as transmissões que ele acompanha. É um prazer tê-lo aqui ao nosso lado, viu? Quem imaginava, hein, a gente viajando de carro por todo esse lado, e está aqui o nosso programa com o Destre aqui do nosso lado. Fala, Destre. E a honra, a satisfação é imensa. Tudo bem, Mion? Prazer em conhecê-lo pela vez primeira, dividir o microfone. Edemar Anuzek, capitão Hidalgo, meu capitão, para mim é uma honra, uma satisfação, eu fico lisonjeado. A hora do capitão, você sabe que eu sou teu fã, e eu desde pequenininho, porque tô com 46, esperava pode falar o nome da rádio, né? A hora do capitão, daí entrava a vinheta e o anunciante também, e eu ficava esperando pela hora do capitão. Quem diria que um dia eu ia ser privilegiado de estar dividindo mesa, de poder comentar, tecer comentários com aqueles que eu sou fã. O Mion, pela vez, primeiro eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo, de dividir microfone, mas já tive a oportunidade de acompanhá-lo nas plataformas sociais. Edemar e Capitão, eu tive a oportunidade de trabalhar junto.
A Hora do Capitão, Meta Esporte Clube. A gente tá aqui para falar também do futebol paranaense, Curitiba, Atlético, Paraná. Vamos falar do Paraná e do Paranavaí, que voltou. Que bom, que eu vou narrar o jogo você sabe tudo, eu do sei. Paranavaí. Por isso você está aqui. Eu quero dizer que o Eduardo hoje um compromisso não pôde estar, e o Zé vai rezar por nós sempre no dia 28, Ele leva a lista 29, completa, capitão. lá para Iguape. Ele vai lá dar proteção para todos nós. Mas, Décio, ainda continuando com você, eu lembro muito bem, um dia você me convidou, há anos atrás, porque você estava dava aulas de comunicação esportiva, principalmente. Eu lembro que tinha uns 6, 7 alunos, e eu fui lá falar, aquela garotada perguntava, eu respondi e tal, achei muito bacana a sua atitude. E não sabia, Demar e pro Mignon, que um deles era o Edgar Araújo. Eu não sabia. Depois ele veio trabalhar com a gente, nós damos o espaço para eles. E hoje é um dos melhores locutores hoje da garotada que surgiu, né? Que o rádio de Curitiba está precisando, sim, o surgimento de vários outros talentos do rádio. E esteve com o Deste uma orientação artística de como poderia proceder. E é o que está hoje transmitindo os jogos pela TMC, antes a Transamérica. E você que me disse um dia e falou, olha, você foi aquele dia e era o Edgar Araújo, um dos alunos dele. Pô, bacana. Capitão, eu sou suspeito para falar, porque além da amizade e da admiração que eu tenho por você, pelo Edemar, e o carinho que nutro pelo Mignon, as pessoas não formam os profissionais e tem que haver uma renovação. Eu sou jornalista por formação, tenho curso de futebol, tenho curso de educação física, formado, né, no diploma, mas a formação da vida, do dia a dia do trabalho, ela é na prática, né? Hoje muita gente sai da faculdade achando que sabe trabalhar, e quanto na prática as coisas são diferentes, a vida nos ensina, e não poderia ter sido diferente. O know-how que você tem, ex-atleta, comunicador, o know-how de um narrador de quantas Copas, Edemar? 5 Copas do Fora mundo. Cozinha e banheiro. Cozinha, banheiro e sala. Então eu escolhi bem a pessoa para poder passar essa experiência, porque um dia eu fui agraciado com a oportunidade de aprender, porque ninguém ensinava, não tem faculdade para ser radialista, para ser narrador esportivo. Parece que é uma coisa que vem. Não é para qualquer um. Nasce com ele. É um dom. Eu acho que é um dom. O cara tem que ter aperfeiçoar, pode orientar, pode corrigir. É a vivência que agora dá ensinar, não, né? Você pode tecnicamente saber. É uma coisa totalmente diferente. O cara, para ser narrador, o cara ou é ou não tem ele meio vive narrador. o momento do jogo, com a intensidade, a explosão, o palavreado, enfim, é muito difícil ser a um locutor intensidade. esportivo. Então, e isso é dentro do jornalismo nas demais funções. O repórter, ele tem que ter aquela velocidade também na locução, porque se você ficar demorando muito no escanteio, você vai matar o narrador. Essas técnicas, esses macetes. A conjuntura, né? lá vindo na velocidade e o repórter não matando, entrando no mesmo pique. Isso é um aprendizado da vida, quem está na comunicação. O comentarista, por exemplo, eu não posso estender muito o período, eu tenho que simplificar, porque de repente hoje as transições da nova nomenclatura do futebol, contra-ataque, né? O futebol está veloz, né? Hoje, rápido, né? Mais o futebol rápido. está veloz, né? Mas, eu gosto de dizer que ele está mais dinâmico. Não, mas o Capitão e o Pelé não jogariam hoje. Né? Capitão não jogaria, Pelé não jogaria, Garrincha não jogaria, né? Edemar não narraria futebol hoje, porque ele é muito dinâmico, né? As transições são muito, o bloco baixo, essa nova nomenclatura do futebol. Só mudou a nomenclatura, mas já existe. Contra-ataque é contra-ataque, Edemar. Escale para narrar um jogo que eu vou ver se eu ainda tenho condições. Lá vai para o contra-ataque, o time do Atlético abraçou também a esquerda para Portillo, abre espaço para a subida e diz que Véu escapou da marcação do perigo, invadiu na meia esquerda, perpendicular, preparou, cruzou na boca do gol, fechou, Viveiro, bateu, é gol! Será que ainda dá? Eu faço a parte e não é tubo, porque não tem imagem, tá? Veio da cabeça. Não, DVD agora. Ele fez você falou um detalhe. Eu recebi um vídeo outro dia de um amigo, um cidadão imitando o Fiore Giuliotti.
Eu vi esse vídeo na Você internet. viu? Ele aparece assim, olhando pro cara, falando, pô, mas esse cara... Aí o cara comentou, esse cara é bom. Eu falei, pô, imitar é fácil. Agora eu quero ver narrar, descrever o que está acontecendo ali. No momento exato da ocorrência. ocorrência. Esse é o grande problema dos dias de hoje, infelizmente, já que a gente está falando desse assunto, é você dizer que a bola dominada pela meia direita... Mion domina na meia direita, solta para a meia esquerda para Eduardo, acaba recuando na linha intermediária para Esquivel. E se abre pela grande difícil hoje descrever. E chama-se narrar futebol, que não se faz hoje é mais difícil ter o diretor nessa área, que também faz parte do grupo de transmissão, não existe de mais conviver com o locutor, e aqueles que não têm essa condição de acompanhar no seu trabalho. O crescimento vem, como você falou, trabalhando com experiência do rádio e da comunicação, que vai aprendendo no caso, tudo a gente aprende. Então, na verdade, capitão, hoje, eu comecei no rádio, na rádio que eu comecei, na rádio Nereu Ramos, em Blumenau, nós temos um diretor artístico. Na Jovem Pan tinha diretor artístico. Isso não existe mais no rádio. Não. Hoje é diferente. Qual era a função do diretor artístico? Eu, por exemplo, eu narrava futebol, fazia plantão, depois fui contratado em 64. Aí me colocaram, já como contratado da rádio Nereu Ramos em Blumenau, para fazer um horário à tarde. Eu fazia um horário lá de 2 horas. Programa musical, dizia assim, são 14 horas, 2 minutos em Blumenau. Agora Elvis Presley, e coisa e tal. Aí um dia eu falei aquele negócio que eu tenho insistido com frequência aqui, até uma vez com o INSA nós discutimos esse assunto, e eu falei assim, são 3 horas, 15 minutos, 30 segundos em Blumenau, e anunciei a música. Abre a porta, entra o diretor artístico, o senhor Osni, Wilson Jacobsen, que era uma das vozes mais lindas que eu já ouvi no rádio. Ele parece que já é falecido, mas era uma voz padrão que hoje a Globo correria atrás para contratar. Ele chegou e falou assim, filho, me pegou, botou a mão no meu ombro e falou, filho, é o seguinte, primeiro detalhe, não são 3 horas, são 15 horas. Depois, não fale 3 horas, 15 minutos, 30 segundos, fale 15 horas, 13 minutos, não fale os segundos, fale a hora padrão nossa aqui, 15 horas, 13 minutos. Então, falando em hora, agora é hora da gente pedir pro pessoal de casa. Dá o like. Deixa o seu like, o seu curtir. Isso, se inscrevam no canal tá lá esperando, Metapá, no Meta Esporte Clube. Tá esperando o nosso também Romauro. O positivo. O Romauro. Compartilhe e ative o sininho. Bom, eu quero fazer isso. Não é muito Globo bom falar de Plim Plim, futebol, mas quando a gente volta no você tempo, recebe. volta no tempo daquilo que a gente participou. Não, é claro, dá saudade. Dá uma saudade e não é só você, falar não. Disso aí, não é né? só você, não. Tem muita gente que está procurando emprego e não consegue, aqueles que trabalharam em grandes empresas. É verdade. Vamos começar agora com essa apresentação. Hein, capitão, até porque o Décio tem muita coisa para falar do Atlético, e a gente está falando hoje sobre não só hoje, viu, Décio? Nós estamos desde o ano passado já numa Série B, não foi fácil você conseguir arrumar uma argumentação para isso, não é ali, não é sem polêmica, não há polêmica, a gente está aqui para explicar, sem polemizar, mas mostrando um caminho, e eu acho que esse caminho nós estamos chegando, né, Décio? Agora pode falar. Tá no trilho. Tá no caminho. Porque quando o trabalho é bem conduzido, bem realizado, e ele tem propósito, então a tendência, o Atlético é uma vivência disso do ano passado. Na metade da competição eu ouvi estava fora, dentro do clube, não vai chegar. Falei, calma. O futebol é dinâmico. Na quarta rodada, né? Queria tirar o Mozart aqui, o que você falou? Nós ficamos aqui, e ele foi campeão, levou o Curitiba de volta e ainda queriam tirar e muita gente ficou feliz. Mas hoje está uma situação tranquila, vamos lá. Capitão, já que estamos com um professor aqui, professor de Educação Física, tem a licença da CBF também, análise de desempenho. Se quiser falar de fisiologia do exercício da lesão do Neymar, depois eu explico que é uma lesão grau 2. Grau 2 e panturrilha, que todo mundo sabe que... Não queiram ter uma dor de panturrilha. Só para você, tá? Para a grande audiência do Meta Esporte, pro capitão e pro Edemar. 2 semanas no mínimo.
Tá? no Só para mínimo. simplificar. E é uma contusão que é de conhecimento de quem viveu o futebol, É que dor, ela né, tapeia. E olha, Parece que tá curada. É mentirosa. É mentirosa. Ela é uma dor terrível, ela é Isso agrava mentirosa. mais, tá? Isso é só a Se experiência que tratar dá. errado e forçar, vai agravar Eu mais cansei ainda. de ver jogadores que estavam bem, não sei o quê. primeiro No primeiro pique, o jogador rompe, já rompe. para. estourou grau 3. Esse Olha, capitão, Vai lá. então o jornalismo é feito de informações, certo? Para você tem que procurar o porquê de certas coisas. E me deu uma curiosidade. O Curitiba fez as contratações e já falamos há algum tempo o nível dos atacantes do Curitiba. Aí eu fui fazer um levantamento, 17 jogos, que são 17 rodadas. Na Série B, Curitiba tinha finalizado 165 vezes e marcou 18 gols. Agora na Série A, finalizou 160 e marcou 24 gols. Daí tá tudo bem, né? O ataque mais positivo. Diferença. O Breno Lopes, certo? Marcou 8 gols. O Lavega, 5. O Pedro Rocha, 4. O Ronier, 1. 80%, 18 gols de atacantes. Importante que é dividido isso O ano daí, passado, não só um, né? Não é o só ano um. passado o Josué marcou 5, o Coutinho 3, o De La Torre 2, Sebas Gomes 2. Ou seja, 20% de atacantes. Tá, é uma explicação desse Isso crescimento responde ofensivo, por né? que o Curitiba Ofensivamente. está numa situação melhor do que o ano passado, em termos de marcação de gol. Finalizou tanto quanto, Porém, Não, porém a entendi. qualidade desses atacantes... Achei que você fez um belo resumo, até dá pra gente explicar, que Ademar. os atacantes estão resolvendo. É verdade. Falando do atleta do Curitiba especificamente, que nós acompanhamos, deu uma amostragem já naquele jogo de Criciúma não, de Chapecó, quando o Curitiba ganhava 3-1 e permitiu um empate de 3-3. Ficamos aqui a pensar o que será que houve. E depois, quando ganhava do Operário de Ponta Grossa por 2-0, sofre 2 gols, não foi? 2-2. E nós ficamos a pensar, puxa, está acontecendo alguma coisa. Aí eu fui na veia da situação. O Seabra, quando chegou aqui, meus amigos, vou fazer... vamos nos pontuar nisso, até porque defendemos o Seabra e o Dair. Acho que nós temos 2 grandes técnicos no nosso futebol e ninguém vai mexer aqui. Veja o Corinthians, veja o São Paulo, estão mudando o técnico cada 2 meses e não se ajeita. Depende do elenco. Assumiu anteontem praticamente e já querem mandar embora. O Décio sabe muito bem, precisa ter elenco para o técnico aparecer, né? Não adianta. Claro. Ontem o Corinthians jogou mal, o Fernando Diniz estava invicto, mas o time jogou mal e não adianta mudar por jogador, jogou mal e não tem um bom elenco, perde. E técnico não joga. Agora um outro detalhe do Curitiba. Vocês lembram que eu toquei nesse assunto aqui já, acho que em 2 ou 3 oportunidades. Questão do Lucas Ronier. Entrou o Lavega, acho que tomou lugar do Ronier. É o que dizem. Mas aqui nós defendemos que tinha que manter o mesmo ataque. Não, que problema bom, hein? Que Não, encaixou. que problema bom mas, que ô, tem Décio, esse Seabra aí. Nada contra Não, o Ronier, pelo cê- contrário. cê Ele sabe- é útil. Acho até que não vai ficar, que é um Cê- jogador que tem mercado aí pode nessa ser, janela, ele não tá vai liberado. ficar. Mas se ele quando o quiser. time encaixa, meu amigo, não dá pra mexer. Mas não dá para mexer. Mas até foi um assunto nosso, foi tão bem contra o Santos em São Paulo, o time. E aí, Seabra, eu não tenho nada a ver com Repetiu contra critério, o eu não Bahia. estou no vestiário, Hein, Capeta? o problema é teu. O problema é teu, e põe, repetiu- eu vou fazer uma pesquisa. Todo mundo queria o time que tinha ganho em São Paulo. Marcou 6 gols sem o Ronier. Exato. Sem o principal Marcou atacante. 3 gols no Santos e 3 gols Então no tem Bahia. E o Breno Você quer Lopes quê? é o vice-artilheiro do campeonato, tá? Exato. Você falou são 8 gols atrás do Viveiros. E um detalhe, você sabe quem que é o vice-líder de assistência da Série A? Josué? O Josué. Bom, jogando o Josué. muito, jogando o que muito, o Josué tá num tá grande no momento. primeiro lugar, o Andréas Pereira do Palmeiras com 9, o Josué em segundo com Mas 7. ele tá muito E bem. uma surpresa legal do time que você cobre. O Atlético Paranaense. O Benavides está em 4º lugar com 5 assistências. Bom, também. só para terminar com já o raciocínio que foi nosso, para você intermediar nisso. Aí descobrimos que o Seabra não tinha todos esses jogadores para jogar e não tinha o equilíbrio da minha cancha, estourava quando o time que estava acostumado a jogar
lá no Ferrolho, lá atrás. Fechado. Não saía ninguém. Compacto. E E tava continua, né, capitão, jogando Maico meio e assim. Jaci espanando Continua. a bola, mas não tinha força para chegar na frente. A frente não existia e o meio campo ainda que tocava. Mas a partir do momento que se exigiu de jogar mais à frente, perdeu aqui e não tinha jogador para cá. Exatamente. Não tinha, e desequilibrou, esse foi o momento. Como começou isso? Em São Paulo contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Exatamente. 2-0. Ganhou do Cruzeiro fora e ganhou do Mirassol fora. E contra o Corinthians chutou 5 bolas no gol e marcou 2 gols. Produção. E essa explosão contra o Santos foi a maior demonstração de que as coisas poderiam melhorar dentro dessa filosofia, já que tem bons jogadores de frente, que levam a bola à frente, tem velocidade e o meio campo mais. E tem um jogador que mete bola com a facilidade que é o Português. Se ajeitou. Você vê que nesse jogo agora, contra o Bahia, bom time, tem o Bahia, vamos repetir isso, Bahia tem um bom time, o Rogério está lá há muito tempo, e o que aconteceu? Fizeram 1-0 o Bahia, acho que entendia, tem jogador que pensa, agora vamos fazer o segundo, porque veio e tomou atropelo, e tomou 3-1 e ficaram tontos. E lá no Rio, já estão dizendo para o Flamengo tomar cuidado com o Curitiba, olha onde lógico. chegou. Então agora nós vamos no atual. No atual, né? O Curitiba então joga sábado com o Flamengo e a pontuação do Curitiba é boa e o ambiente ficou favorável. Agora eu queria saber um pouco mais, depois voltamos no Curitiba, vamos falar do Atlético. Aliás, o Atlético tem um detalhe importante que eu gostaria de ouvir uma opinião do Destre aí a esse respeito, se vocês me permitem, da não convocação do Viveiros para a seleção por que colombiana será? de futebol. Deve estar o Pelé lá, porque aqui ele é. Não, é o Luiz Dias. O Luiz Dias é bom jogador. Esse é... Porque o Luiz Dias tem mais qualidade técnica. um dos melhores do mundo. Ele tem condição de mas o Viveiros, ele é... Agora, goleador. O curioso é que a Colômbia levou 10 jogadores de meio de campo, capitão, e 5 atacantes. Depende da tática do técnico, porque né? o Celotti levou 9 atacantes e 5 do meio. Por quê? O Brasil só tem atacantes, não tem jogadores Agora, de meio. Eu fiquei imaginando uma outra coisa. Vocês lembram que em uma determinada ocasião, não sei se foi jogo de Libertadores, de Sul-Americana, a Colômbia meteu 5-0 na Argentina em Buenos Aires. Exato. Não, isso anos atrás. Eliminatórias 93. Eliminatórias. Deixa eu explicar, chegar ao assunto. O 93 técnico da Monumental Colômbia é de Nunes. Nestor Lourenço, que é um argentino. Eu não sei se o Nestor Lourenço não fez parte desse jogo e tem bronca de jogador colombiano, de artilheiro Não, especial. porque Porque deixar o surgiram- Viveiros de fora, não dá pra Ali entender. Mas era um surgiram, timaço, né? ali Asprilla- surgiram jogadores colombianos que vieram para o Brasil. Asprilla, Rincon, Valderrama, o próprio Escobar, que depois... Teve um Escobar, ponta lá, que teve um ponta que veio pro Palmeiras também, eu queria lembrar dele, um cara rápido, depois vou lembrar. Esse é depois, é o Munhoz. Não, teve um outro ainda, antes desse. Naquela época de 90? Em 60, quase perto de 70, 67, 68. Vou lembrar o nome dele, era rápido, também era um colombiano. Mas a questão do Viveiros não vai influenciar de forma negativa para o Atlético. Claro que o jogador, né, o Hidalgo tá a caráter para falar que foi ex-atleta profissional de alto nível técnico, jogador de nível técnico de seleção é outra cabeça. Hoje o futebol é muito profissional. Claro que o Viveiros queria ir para a Copa do Mundo, é o sonho de todo mundo. Destre, Agora, você não acha, eu vou levantar uma hipótese e gostaria da tua opinião. O único jogador que foi liberado foi o Portilla, certo? E ele foi convocar entre os 26 para treinar com o Nestor. O Atlético não liberou o Viveiros nem o Mendonça. E o Sebas Curitiba não liberou. Será que não pesou isso aí também? Não é. A questão é até bom, Eles muito querem importante. negociar o Portiga, né? Que não deu certo. Seria isso? Não. O Portilha foi Pode ser treinar também, mas aí é uma questão, nada contra Atlético e Curitiba, não partiu dos clubes. A questão é da Confederação Colombiana e do treinador. O treinador, eu esqueci, Nestor Lourenço. Nestor Lourenço. O Nestor, o ciclo, tá, de convocações. O Seba tinha esperança, mas ele sabia que o Portilla estava na frente, explicando essa situação no meio campo. Em relação ao ataque, o Viveiros sabia que não ia.
mesmo sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque ele tem o Chucho, ele tem o menino Luiz que Borré, Luiz o Borré Dias, colombiano e o também. Borré que, mas então o Borré justifica, eu vou explicar pro internauta e vocês vão me entender. O Borré, pelo que joga hoje no Internacional, é jogador para ser convocado? Não. Não é. O Viveiros, artilheiro do Campeonato Brasileiro, é jogador para ser convocado? Sim. Por que que o Borré está à frente do Viveiros? O Viveiros não é convocado e o Borré é convocado. E vou esquecer o Chucho e o menino que você citou. O Luiz Dias. Que é o Luiz Dias, é extra classe, acima da média. Sim. Questão do ciclo de convocações do jogador. O Borré tá desde a primeira convocação do Néstor. Exato. Sabe? Não é dívida de gratidão com o jogador, e futebol é momento. Já tem rodagem na Borré seleção. Tem uma sabia rodagem, que ia mas ser- tem uma análise errônea Porque da atualidade. o Viveiros, do treinador. Quantos jogos o Viveiros jogou pela seleção, atuou pela seleção Isso colombiana? pesou. Isso Tem pesou. isso também, né? Entendeu? O Pelé também não tinha jogado pela seleção, apareceu em 57 para 58 e foi. Mas então, Não, que não, bom mas pro Atlético aí- que o Viveiros não foi. É bom. Foi Sabia? Porque ele vai ficar super motivado, vai querer mostrar que ele é o cara, o artilheiro do Brasil, e vai querer... E outro detalhe, tem 25 anos Tomara. apenas. É. Na próxima Copa. Próximo ciclo. Você Viu, tem dúvida que ele vai Mion? ser convocado no Não próximo? tenho dúvida. Olha, vocês me abrem um assunto que eu... Pode ser que eu esteja errado. Ontem eu comentei o jogo Corinthians e Platense. Que é um dos últimos colocados do Mas Campeonato olha, Argentino. gostei da aplicação do time argentino, Eu vou falar do goleiro Hugo. Pode ser que... Isso que vocês estão falando do Viveiros tem muito a ver. Tomara que o Viveiros inverta esse papel e queira mostrar permanentemente que ele é o goleador no Brasil. Vai querer. Não tem, o Flamengo já andou atrás dele, né? É. Tá? Mas a Colômbia, assim, o futebol da Colômbia ele é um misto de Brasil também. Jogam bem, você vê que muitos aqui chegam e jogam. Você pode ver, Colômbia, equatoriano, paraguaio, aqui é Foi porrada. terceiro colocado na eliminatória. Eles são mais de, você vê o Gomes lá do Palmeiras, eles dão muita força e eles jogam, sabem jogar. O Hugo ontem fez uma partida desastrosa. Deveria ter ficado na cama. O segundo gol, então, ele saiu jogando, deu por meia, tudo errado. o Zapiola, que é um belo jogador, um meia, o cara deu por cima dele, uma vergonha. Camisa 10. Desde o início, quando valorizaram e convocar para a seleção, eu tinha as minhas dúvidas em relação à qualidade dele. Eu acho que realmente não foi convocado para a seleção. Não tinha condições de convocar para a seleção. Eu acho que não é um goleiro, não é um goleiro confiável. Mas ele estava na lista. Ele estava na lista. O Everton vai ser titular. Ele estava na lista. Ele estava na lista. Como o Bento. E o Ancelotti deve ter ficado tranquilo nessa, porque aí é que eu quero chegar. Desmotivado, o goleiro totalmente desmotivado fora do jogo de ontem. E olha que o Corinthians estava vindo invicto, perdeu em casa 2-0 e deixou uma péssima impressão. Não soube jogar. Depois o culpado é o técnico, né, capitão? É isso que eu falo. O Diniz ficou lá, ele quis defender o Yuri, que não jogou, eles fizeram um bloqueio, não joga. O Yuri é um jogador de bola esticada. Vai fazer tabela e não faz, nem numa mesa de bilhar. A gente sabe disso. Tem que preparar para ele. E o Viveiros, eu torço para esse jogo com o Mirassol, que ele vá lá e faça os gols dele, porque ele vai mostrar para todo mundo que ele não ficou chateado. O Hugo, ele demonstrou uma insatisfação e isso não é bom. Para ele, para a carreira problema dele. No Corinthians, eu notei isso. Jogador desmotivado influencia diretamente na performance. Então eu quero saber do Viveiros, que ele não fique. Você falou que ele já sabia, né? Você já mesmo falou com ele, né? Pelo ciclo, né, capitão? Por mais que o atleta fosse e é ainda o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele sabia que o Borré estava na frente, mas não pelo que vem apresentando tecnicamente. Ele sabia que o Luiz Dias estava na frente. Então, já era esperado uma não convocação do Viveiros. E isso é bom, entre aspas, para o Atlético, porque o jogador vai querer mostrar. Porque ele surgiu recentemente também. Aliás, tem um detalhe. Atlético Nacional da Colômbia. Ele era artilheiro da Libertadores na época. Ele do teve Atlético um ciclo não muito produtivo na própria Colômbia até estourar no Atlético Nacional da Colômbia. E tem um Exatamente. detalhe. Tem um detalhe. Foi muito curto. O Viveiros é um centroavante nato, enquanto que o Luiz Dias, que é um excelente jogador, não é centroavante. No Bayern, o centroavante chama-se Cane.
Pois não, mas é que são funções diferentes. O Viveiros é um trombador. É um trombador e o Cani é mais técnico, mas vem de trás. Mas o Luiz ele joga mais na esquerda. Ele seria um ponta de lança, que hoje não tem mais. Meia ponta de lança. Hoje não tem o 10. Os caras falam assim, cadê o 10, né? Capitão, cadê o 10? O comentário na imprensa paulista, e é forte, de que o Paulo Henrique Ganso foi oferecido ao Santos e foi oferecido ao Atlético Paranaense. Pô, daí ontem eu tava imaginando. Que ele quer 3 anos de contrato, tá? Já vou adiantar pra você. Ele tá com 36 anos. O Petralha não vai dar 3 anos não de vai. contrato. Agora, o Petralha não vai fazer isso. Ele não vai dar 3 e não anos vou entrar nesse aspecto. O Ganso enfiando bola para esse Viveiros ia ser uma coisa, mas ele tá muito porque ele lento, consagrou o Cano. Ele é 10, né? O Ganso é 10. lento agora de futebol, Mas ele- o Atlético é um mas tumulto. ele- Então imagine o Já tem o Luiz, como é que é o volante que está machucado? Luiz Gustavo. O Gustavo já é um jogador Não, pra É um que que vai- segundo, né? Um segundo volante. Imagine o Josué fazendo o lançamento pro Viveiros. Seria perfeito. Opa, então. O número 10 hoje no Brasil tá difícil até na nossa seleção. Fala no futebol brasileiro hoje, de cabeça aqui, você pode me corrigir. É o Garro que é argentino, que é o 10 clássico, o jogador. Porque não se e tem formam mais e tem esses aquele jogadores. aquele E rapaz que também não é veloz. O Garro é um. Mas mais isso é um problema da cadenciado. formação. tem aquele rapaz do Cruzeiro, 10. O Matheus Pereira. Joga muito. Esse sim. Esse é um é jogador 10. que poderia ter E sido outros observado. times não Aí eu jogam com levaria, 10. né? O ponto Não tem esquerda. meia? Escute essa. O ponto esquerda hoje é o 10, porque ele faz a diagonal. Não chega ninguém do meio lá. Não é. Esse do Cruzeiro chega. Bom jogador. Bom jogador. O Matheus 10 Pereira. está chegando. Criativo, Tem que voltar a ter finaliza. Um 10, o time. Mas é 1 ou 2, você conta nos dedos, né? Por quê? Porque hoje não formam mais. O jogador que não tem estatura, que não tem complexidade física, que não corre 20 quilômetros, na escolinha eles já tiram o talento do jogador. Você vai pedir para um camisa 10 marcar, antigamente dizia, o meu 10 joga, né? Ô, Destre, Mas tem deixa que um marcar. abraço lá para a direção do Sub-17 do Atlético, campeão da Copa do Brasil. Brasil. Veja que coisa que é isso. Em cima do safra, hein? Atlético Esse mundo Mineiro. que você contrata todo mundo e o Atlético está vindo com jogadores. Esse é trabalho. Esse é trabalho. Eu não é, Destre. não, Esse é um formação trabalho do de Atlético futuro. de base. Esse é um trabalho de futuro, de base. Ganharam a Copa do Brasil. Fizeram uma Falando em festa. trabalho de futuro, o Atlético fechou com o Baldini, zagueiro Do Havaí, 20 anos. 19. Vai 19 fazer anos. porque vai jogar no fazer sub-20. Vai jogar no É, sub-20. Tem idade para jogar no Tem sub-20. 19 anos e foi uma negociação complicada porque o Grêmio e o Internacional Ali, estavam aquela em parte de cima baixo lá de ficar atrás, do Baldini. Então o Atlético vai pagar 5 milhões de reais e o Havaí fica com 20% e o Dos direitos Atlético econômicos. Agora, o com Terans, o 80%. problema é o Terans, né? O Terans Eu já não vi tá esse chegando. menino É um jogar, jogador ele é que muito tem bom, hein? Não, mas aí são O dois Terans méritos. contunde toda hora, né? Esse que é o problema. É um jogador que já tem idade. Ele não é um jogador longevo, não é velho na acepção da palavra, desculpa o termo, 26 anos, mas ele tem uma questão de muitas lesões. O histórico de lesões dele tem uma facilidade para ter lesão. Mas ele tem um conhecimento de área espetacular. Não, posicionamento. É que ele quer sair um pouco mais, aí o trabalho dele fica mais pesado, né? Mas é uma pena. O Baldini, que o Mion falou, foi um investimento do clube antes de São Paulo, Santos, Flamengo, Inter e Grêmio, que você citou. Agora Vale a era pena. Inter e Grêmio. Eu gosto desse tipo de movimento do clube, porque é um jogador promissor. Ele não vai entrar jogando nessa zaga do Atlético. Quem faz esse processo de ver os captação, jogadores? a captação e tem Quem é a que tá análise fazendo? de desempenho do clube. Quem é que está Não, fazendo? não tem uma pessoa específica. Porque é um o Lara agora é departamento. departamento de futebol. O departamento de futebol do clube sempre foi da gerência do Márcio Lara e ele acumulou função sendo também o financeiro. Então é até melhor, porque você sabe quanto você tem de dinheiro e a posição que Ele você está tem. lá. e salvou- Ele tá na linguagem É o braço de direito do A presidente. mão esquerda é um bom. dá e a mão direita E o paga. Ele é um Atlético cara deu uma sério. aliviada pro Havaí que tá numa M de dadó financeira. Não, e pode trazer jogadores do Atlético que não estão sendo aproveitados a emprestar dentro na composição da negociação pro Havaí. Porque o Atlético tem muitos jogadores que não estão sendo aproveitados, que precisam de minutagem, precisam de oportunidade de jogar uma Série B, um bom mercado hoje. É o caso do Curitiba. Curitiba nós sabemos que eles vão também piano.
Eles estão pagando as contas e vai ser uma vitória ficar na Série A. É o maior título do Curitiba Atlético esse ano de permanência na Série A. Depois chegou 46, vamos brincar? Vamos ganhar, vamos Sul-Americana? Ambos vão vamos não sei chegar o quê? Aliás, a propósito do também Curitiba, assistiu a partida o Videira, técnico do Le Mans da França, que voltou à Série A do Campeonato Francês para a próxima temporada, porque o Le Mans, que tem vários investidores, está investindo na SAF do Curitiba também. Ainda não foi oficializado, mas já está encaminhado. Que boa notícia. Vai fazer parte. É que o Curitiba tem... E faz um intercâmbio de jogadores, isso é importante. Exatamente. Também. O Curitiba tem um esquema com o Del Valle, né? Tem, Isso já é aberto. Mas o Curitiba poderia, eu não sei, eu não vejo no Curitiba alguém, falam desse Thomas, né? William Thomas trabalhou no Atlético. Você pode dizer mais do que eu, porque eu não sei se ele é ou não é, não vou falar nada dele, porque eu não conheço ele. Eu gostaria de conversar com ele, até para saber o nível onde ele está, né? Eu falo em relação ao nosso futebol. Mas o Curitiba me dá a impressão que falta alguém já para colaborar, porque está há 3 anos, já vieram alguns jogadores, os jogadores que vieram aí, não sei se foi a pedida mais financeira para ocupar espaço, mas o Curitiba poderia também já entrar nesse mercado de conhecer mais jogadores, porque o futebol brasileiro vai precisar disso, viu, gente? Futebol brasileiro não pode ficar nessa loucura da Inglaterra. Nós não temos condições de ficar pagando jogador a R$1 milhão. Não. Nem só trazer jogadores equatorianos, nisso, colombianos, paraguaios e vice-versa. Falando nisso, o Atlético Mineiro teve a reunião do Conselho de Administração e foi aprovado o aporte de 543 milhões de reais por um investidor e vai vender ações. Então, 543 milhões. Se você analisar o Atlético Mineiro, empurrou o Hulk. Já empurrou. Muito boa a sua observação e eu notei isso. Tirou o Júnior Santos, tirou o Rony, todos os salários acima de 1 milhão. Está quase 2 milhões, né? Então, e agora com o aporte de 543 milhões... Se equilibra, né? Mais uma informação. O Depay quer ficar no Corinthians, aceita reduzir. Só que tem um detalhe, capitão. Tá preparado aí? Tá bem sentado, né? O Corinthians deve para o Depay 42 milhões de reais. E aí o Depay quer saber como fica. Claro. Se não houver renovação, ele quer pagamento à vista. Não vai ter. Senão vai ter. Não tem. Ele quer o parcelamento. Por isso que estão falando o Yuri. Salário. Estão querendo vender o Yuri para fazer o dinheiro. Por isso que ele aceita reduzir o salário, porque ele vai receber 42 milhões. Senão não recebe. Viu, 10 de 4 milhões, aí reduz o salário. Vai ficar elas por elas. Exatamente. E consta que o Depay quer seguir também, além de futebolista, a carreira de cantor. Não sei se é verdade isso aí. São Paulo é um bom lugar, então. É um bom lugar. Surgiu no meio, né? Agora, a tendência, esse Depay ontem não jogou rigorosamente nada. Mas lá na Holanda sério. Foi convocado para a seleção da Holanda. Por quê? Lembra que nós falamos aqui? O Koeman, técnico da seleção holandesa, era um baita zagueiro. Ele foi taxativo. Tem que jogar meia hora. Se ele não jogar minutos, ele não será convocado. Agora, no Brasil, o Neymar foi convocado com uma lesão que você vai explicar. Eu quero explicar. Grau 2. Não sei se eu vou... Que o Santos, só capitão, que o Santos não percebeu que ele estava com a lesão. Era só o edema. Era só o edema. Não tem ressonância. No Santos não tem. Acrescentando 2 detalhes importantes. A questão do Neymar. Outro jogador que está ameaçado chama-se Lionel Messi. O Messi saiu aos 27 minutos de partida do segundo tempo do jogo da Inter de Miami, sentindo a coxa esquerda. Está em tratamento. A Argentina ainda não convocou os jogadores para a Copa do Mundo. Vai convocar agora no sábado. O Scaloni deu uma entrevista ontem no final da tarde, dizendo que as primeiras informações são boas, que a lesão de grau 1 e que o Lionel tem pouco tempo, vai... O Scaloni, tem que levar em conta a idade dele também. Agora, o detalhe, capitão, fundamental, o Mion tocou um negócio aí, empurraram o Hulk, empurraram coisa...
a tendência dos clubes brasileiros e a necessidade dos clubes brasileiros é diminuir as folhas de pagamento pelas más gestões que tem a maioria dos clubes brasileiros, pelo alto custo, pelo dinheiro que se paga para jogadores de pouca qualidade. Se gasta fora Agora, da há uma realidade diferença, do Brasil. Demar, vai ter uma diferença e é bom que a gente diga aqui. A SAF, ela não quer perder dinheiro. E ninguém toma dinheiro de ninguém. Os clubes, ainda tem clube que dirigente toma dinheiro. Aí arrebenta o cofre, arrebenta. Então, a SAF entrou para colaborar. Nós estamos acompanhando isso de perto. A SAF não quer perder dinheiro, ela tem um custo para pagar as contas. Para colaborar não, agora, a torcida, ela entrou para ganhar dinheiro. Mas então, mas os outros tiram o dinheiro, pô. Você quer ter dirigente para quebrar o clube? Mas os clubes quebrados são os dirigentes que fizeram isso. Mas você acha que o grupo você acha que eu vou pôr meu dinheiro para perder? Claro que vai quer investir dinheiro. para... Todos querem claro, ganhar. é argumento. Ninguém entra de gaiato, né? O Benfica veio aqui do River Plate e o Enzo Fernandes foi campeão pela Argentina com 22 anos, pagou 160 milhões. O Flamengo não quis pagar 160 milhões. Mas é investimento, 6 né, meses depois, revendeu. o Benfica vendeu pro Chelsea por 600 milhões. Esse Danilo que estava na seleção, que é do Botafogo, que não quer jogar mais no Botafogo, ele está assim, ele era do Palmeiras, vai girar, pode ser que volte com uma grana maior. Eu queria lembrar o fato, vocês estão falando do Neymar. Eu quero mais uma vez, esse é rotativo, né? Aqueles que viram nossos programas atrás podem não estar sabendo do que foi dito aqui já há algum tempo. Essa questão do Neymar e essa questão da situação do Ancelotti. O Ancelotti, ele já assinou o contrato para ficar no Brasil. Até 2030. E assim, eu não vou dizer que está errado o dirigente da CBF, porque já está por um problema que é visível, até entre eles. Nós sabemos, mas é visível já. Ele não quer mais aquilo lá. Diferentemente quando o Felipão não quis levar o Romário. Quero dizer mais uma vez ao senhor, porque lá no Romário eu estava lá no Rio, no Hotel Nacional, com bandeirolas lá, queremos o Neymar, os cariocas, né? E ele acabou não levando, foi duro na queda e depois se criou a família escolar e todo mundo ficou agarrado, porque se não ganha também ele ia levar porrada. Nossa Senhora. Mais do que do 7-1 que ele tomou, mais do que o 7-1 que acabou com ele. Mas o caso é o seguinte, o presidente já sabia tudo. A gritaria dessa geração com o Neymar é uma coisa fantástica. É bom que a gente diga. Ele é o último deles aí. É o último. Todo mundo feliz. Ninguém queria saber nessa reunião, que foi uma apoteose que a CBF fez, queria saber quem era o goleiro, o Beck, o central. Queria saber se ele iria ser convocado. Se ele não leva, ele tentou amenizar, dizer, não, vamos fazer, porque ele só vai jogar se ele estiver bem. Mas ele sabendo que ia ficar aqui mais tempo, e o Brasil não ganha da Copa, muitos iriam falar, Ancelotti, por que você não levou o Neymar? Então ele já está levando. Ele já não tem esse problema. Já não tem dor de E cabeça. digo aqui o que nós sabemos. Para ser técnico da seleção, você tem que saber ouvir. O Zagallo foi o melhor deles, mestre nisso, sabia ouvir, e o Parreira também. Aqueles que brigam aí, que nem dá, vai embora, Leão, Tite, outros coisas, vai embora, eles não querem nem saber. Não, aqui quem escala sou eu. Tem que entender que a CBF, ela é política, ela é política, ela depende de 27 federações, né? Depende de 27, ela ganha com as federações, ela tem a negociação com as federações. Então, esse rapaz que está aí, que é jovem, tomara que dê certo, está pensando em fazer alguma coisa boa, eu acho que ele não estava errado, eu faria isso, se eu estou de fora, chego e sei que é todo mundo que é o cara, eu vou levar, mesmo sabendo que o Neymar está numa situação pior do que vocês possam imaginar, que é aquela dor na panturrilha. Panturrilha é uma lesão, né? É uma lesão mentirosa. Você acha que está tudo bem? Traiçoeira. Assim, então, a minha opinião, Demar. Não, eu por isso quero colocar essa situação, porque a gente está nisso há muito tempo, de cobrir seleção, de convocação na Rua da Alfândega, na CBD, e depois CBF.
dando porrada, quem que seria o presidente, que era o Piteira, que era o presidente na época, o almirante Heleno Nunes, era uma briga danada. E a convocação sempre foi assim, o Brasil sempre saiu desacreditado. Agora, todo mundo metido a se entender futebol. Tem uma grande diferença, você cortar um Romário, mas você tinha o Ronaldinho Gaúcho, você tinha Rivaldo, Ronaldo, Rivaldo. Agora hoje, o coitado do Ancelotti. Não, mas espera um pouquinho. O coitado do Ancelotti. Eu vou dar né? valor pro Romário, vou dizer por quê. O Romário, tá lá o nosso Romário, um jogador. O imperador ganhou a moral. Romário, ele tá de tudo, já aqui, tá colocando a camisa diretor, nova. Ele é tá polivalente. É o o dono do Romário, canal, o ele é Romário disse já em entrevistas, porque só chamaram ele no jogo com o Uruguai no Maracanã e ele deu a classificação. Mas é verdade. É verdade, em 93 deu 93. a classificação. E ele mesmo disse o seguinte, Delmar, se o Brasil estivesse classificado Não antes iam chamar desse o jogo, não iriam me chamar. Não ia. É verdade. Entende? E Não iriam me chamar porque havia, por parte da direção, não era nesse ponto nem técnico. Não sei se o Ricardo não entrou, técnico, não, presidente, não sei se o Ricardo não entrou nessa parada dando força pro Filipão, porque o último, o que vai ouvir mesmo é o presidente, não tenha dúvida. E nos Jogos Olímpicos de 88 ele estava com o Bebeto, com outros jogadores. Tafarel, e em 89, na Copa América, o Brasil ganhou o título em cima do Uruguai com gol do Romário no Maracanã, jogo final. Agora, você falou, o técnico jovem, 65 anos tem o Ancelotti. Eu não tenho nada contra o Ancelotti, renovaram o contrato, problema da CBF. Eu tenho uma preocupação. Ele nunca foi técnico de seleção. Uma coisa é ser técnico de seleção, outra coisa é ser técnico de clube de futebol, porque no clube você trabalha no dia a dia. Na seleção você tem a sua participação reservada para determinados momentos em que convocações são feitas para aquela competição. Data FIFA. Então, essa Agora, posso a dar dúvida que eu tenho entrar em de sola relação nessa? ao que vai acontecer com Vou o dar Carlo de sola. Ancelotti. E aqui no Brasil? Esses que treinam o Corinthians, Palmeiras, teria condições de dirigir a seleção? Não, o Dorival mostrou outros. É igual, Demar. É igual, só que ele tem uma vantagem. Experiente pra caramba, ganhou em todos os lugares. Trabalhou com o Florentino Pérez, o maior presidente do Real Madrid. Ele chama os e jogadores. trabalhava com grandes jogadores. de grupo. Ele Claro. tem É o forte dele. O Casimiro só vai porque ele acredita no Casimiro. E o Militão não vai porque está contundido, senão seria o lateral. Sim. São jogadores de confiança do treinador. Sempre Essas teve, relações né? se constroem, né, nas sempre passagens por onde ele teve. Sempre teve. Agora, ele é um agregador. Ele é um treinador E inteligente. que é e escutou muita gente do Brasil que ele confia. Por exemplo, vou citar aqui, Paulo Roberto Falcão, o próprio Júnior. Ele não caiu de paraquedas no Brasil, ele não está brincando de fazer futebol. Só que eu concordo Eu com até ele, achava que o Falcão fosse trabalhar com ele. poderia. O Falcão vai comentar pela Itália, pela RAI. O Falcão não E quer a mais. fa- Tanto tamanho é a moral. Mas ninguém quer, né, Mion? E a Itália não ele está não na quer mais Copa, saber hein? de E a futebol. Itália não Pois está na Copa. se o cara me chamar, eu não quero. Eu acho que é rabo de foguete, vai ser uma missão em glória, né? Claro que o financeiro é bom, mas são situações. O microciclo é diferente, que a gente fala, né, na periodização de treinamento dos jogadores. Porque quando você tem a semana cheia, eu vou jogar só no domingo, você tem maior tempo de descanso, de recuperação do atleta, a alimentação é diferente, a concentração é diferente, a intensidade do treinamento é diferente. Agora, como você tem uma competição de tiro curto, e a Copa do Mundo é um tiro curto, você tem 7 Mas jogos. ponha curto nisso, né? Pois é, por mais que a gente tenha Tem mais 3 jogos, não seleções, classificou, já veio embora. 3 vacilos, não performou nas 3 primeiras rodadas. tenha dúvida. Pega um penha, né, capitão? Claro, Pega um claro. penha. Bom. Então, assim, o microciclo de trabalho é diferente. Então, o Ancelotti tem uma coisa a favor dele. É porque ele chegou nos caras e ele uniu os caras. Ontem fizeram um churrasco. Ele já trouxe o Neymar. Aí ele já faz um churrasco. Ele sabe o terreno. Foi boleiro. Foi boleiro. Jogou muita bola no Milan. Não, foi boleiro, jogou junto com o Falcão E se também. minimamente organizar,
a defesa do Brasil, como ele, Ancelotti, era um defensor e jogou por muitos anos no Milan, só jogou com Maldini, só jogou com cara ruim. Se ele minimamente organizar a defesa do Brasil, o Brasil ganha muita possibilidade de evoluir. Quando ele veio aqui ver o jogo Flamengo e o Atlético, ele veio para ver o Léo. Mas conheceu o Arthur Dias, né? O zagueiro do Atlético. Eu transmiti alguns jogos do Ancelotti. E não convocou. Da Itália. Eu transmiti. E não convidou o Pedro. Era um jogador razoável. Pedro. Mas esforçado. Bom posicionamento. Não era um primor técnico. Não, ele era um volante. Pedro, né? Daquela ele época era volante. Eu acho que caberia nessa São Pedro. Aí eu faço, porque não tem centroavante. É uma invenção de quem vai entrar ali, né? O próprio Neymar, capitão Mignon. É isso aí, só entrou. Até isso ele foi abençoado, iluminado. Não sei se de repente não fez alguma coisa. Porque ele vai jogar pelas ausências. Estevão, Rodrigo, só saiu o cara da posição dele. Então caiu no colo dele. Quando é pro cara aparecer, ele foi convocado pelo carisma, pelo know-how, por aquilo que ele já fez. É a última Copa dele, é a última Copa do Messi, é a última Copa do Cristiano Ronaldo. Existia um apelo popular. A convocação do Neymar, falando em dinheiro... Você acha que o Messi não vai? Mas claro que vai, nem que esteja machucado. A convocação do Neymar, 30 milhões o cara ganha em 2 horas. Décio, o que comentam muito no Rio de Janeiro, que na realidade ele diminuiu o número de jogadores de meio de campo. Ele ia levar 6. Adequou. Aí existia uma briga entre o Andréas Pereira e aquele Andrei Santos, que era a briga para levar jogador, então, para levar 6. Mas só já teve o Casimiro e Bruno Guimarães. Agora, não levou o Fabinho, né? Ele só tá levando 5. E tem outro detalhe. 9 atacantes. E tem outro detalhe. Tem outro detalhe. Dos 26 convocados, 15 são remanescentes da Copa de 2022. Isso é bom ou ruim na opinião de vocês? Isso é bom ou ruim na opinião de vocês? Vocês que têm mais experiência, que são mais... sinal que nós não estamos vindo com campeões de 4 anos atrás, a gente está vindo sempre com problemas. Mas aí eu tenho Aí quem sobra, né? Quem está sobrando, sei lá. Então a gente não teve renovação no nosso futebol? É difícil. Não, mas está muito difícil. Vai tentar Nós tivemos atacantes revelados. Vai tentar o Ancelotti daqui 4 anos. Aliás, o Ancelotti veio e se ele não chega, nós não iríamos nem para a Copa do Mundo. Ele fez uma retranca contra o Equador. Porque classificou em 5º lugar. Vamos pensar tudo isso. Mas é difícil. Mas eu queria dar um pulo nessa. Eu não lembro o Brasil ficar em 5º lugar nas eliminatórias. Nós temos uma rodada final agora, 18ª. A 19ª vai ser jogada em julho, depois da Copa. O Atlético joga com o Mirassol. Está tudo pronto o Atlético para esse jogo? Escalado, definido, numerado, bonitinho no papel, como eu diria. Não tem erro, não tem problema nenhum? Não tem. A gente fica naquela situação se ele vai colocar o Carlos Teran, mas o Aguirre e o Arthur Dias hoje são titulares. Teran está renovando o contrato, inclusive. Está renovando o contrato, mas é um jogador que tem mercado e para o Atlético é interessante a renovação com o jogador. Esse histórico de lesões, ele pode ser corrigido. E aí vou dar um exemplo prático aqui para não me alongar muito. O Aguirre, quando chegou no Atlético, vivia lesionado. Facite plantar, sola do pé. Ele tinha um também é outra dor terrível. Isso aí, eu tive isso, nossa. Sabe o quanto incomoda, jogava com infiltração. E é difícil recuperar. Injeção. Hoje, com a ausência do Teran, o Aguirre é o jogador que vem performando porque esse problema foi corrigido. Então, o departamento médico do clube, internamente, aposta na recuperação do jogador e sabe que com a carga de trabalhos pode corrigir essas sucessivas lesões do Teran. É o que eu estou tentando. Ontem eu subi na bicicleta ergométrica, dei 500 pedaladas. Na hora, maravilha. Só que hoje está me doendo. Hoje você não anda, né? Porque você não faz todo dia, né? E o Curitiba, escalado? Não acredito, senão você não estaria aqui hoje. Curitiba está escalado? Joga com o Flamengo, hein? 500 pedaladas. Não, e o estranho, né? O Flamengo reclamar que ganhou jogadores ontem, convocados. Me diga uma coisa, você tem um ataque com Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, tá ruim? Não, o pessoal estava escalando
pronto, é Rossi mais 10. 10 que joga em qualquer time, né? Engraçado. Não, você pega a escalação. Daí o Emerson Royal, que já foi de seleção brasileira, jogou no Barcelona, na lateral direita. É problema. Ayrton Lucas é problema. Léo Ortiz, nossa. Também foi escalado pra Vitão, seleção. que o Flamengo pagou uma Jogou, entrou ontem. Quer dizer, esses jogadores não têm qualidade Ontem para enfrentar o Curitiba ontem no Maracanã. O Jardim, que eu não gosto, eu acho que ele, nesse Não, jogo esse do não é Palmeiras, técnico ele não me pro- provou pro nada, porque Flamengo. ficou com um jogador a menos. O Jesus tá aí, diz que vai sair para almoçar com ele. Agora ele Meu, colocou um time e de repente veio aí o time Vou titular e repetir a ganharam dose 3 a hoje, 0. vou aumentar para 600, vou filmar e vou te mandar. Tá bom, o vídeo. eu vou cobrar. Bom, agora, Curitiba. o Curitiba, conforme a informação... Agora que a pergunta gente se o não- capitão- agora a gente não pergunta se o assiste capitão mais Faria- treino, né? Não. É coisa que vaza. Pergunta se o capitão faria isso aí na bicicleta Faz, o ergométrica. capitão faz. Atleta. Faria, Ah, o capitão faria. Faria! Faria. E a Beth também faria. Vamos lá. O que pode acontecer se o Ronier tiver 100%, ele testou, tirou Pedro Rocha, colocou Breno Lopes, Lavega Lavega e entrou e faz gol, hein? E Ronier pela ponta Lavega direita. entrou e fez gol, hein? Jogador pra E renovar o contrato Ronier pro ano não que faz vem. gol. Exatamente. aí, Jogador rola rola o o jogo. jogo. Ele testou Ele isso. é muito ciscador. O Ronier é bom jogador, mas ele ultimamente estava ciscando demais. Mas sabe o segurando que eu demais. acho? O ano passado, ele estava acostumado que ele é que tinha que resolver tudo sozinho, porque o ataque, os atacantes eram Agora os medíocres. amiguinhos resolveram ajudar. então, né? Agora Os ele companheiros tem resolveram companheiros. ajudar. Precisa Dá pra um dividir a trabalho. responsabilidade. Precisa um trabalho e dizer assim, ó, Ronier, agora você tem um Breno Lopes, Não tá tudo olha, nas você tem costas um do Lavega, cara. você tem o Pedro Rocha, que sabe trabalhar a bola. Aliás, a melhor e maior contratação em termos financeiros do Coritiba, mas que está entregando tecnicamente, é o Breno Lopes. Ah, Claro, não com tem dúvida, certeza. boa Jogador esticada, né? que tecnicamente está performando mais e melhor até do que o próprio Ronier. Ele tem 15 jogos ou 14 jogos e 8 gols. Que mais que você quer? 50% de aproveitamento. Não, Mas o só Lavega- para matar essa questão do E o Coritiba. Lavega que é um jovem ainda. Então, mas ele tá por empréstimo. O Coritiba, que se tiver os Cruzeiros, tiver as manas. Não, mas ele tá bem. Ele já tá bem. compra. Mas só que tem um detalhe, ele foi comprado... Não, tá emprestado. Não, dizendo, ele foi comprado pelo Fluminense há 2 anos atrás, 1 ano e meio E não atrás, jogou. por 10 milhões de reais. Não teve oportunidade, né? Agora eu não sei qual que é o preço, diz que estão acertando. Mas o Então, mas se Atlético- tem a opção no vamos- contrato de passe fixado com opção de compra, Exatamente. exerça a opção de compra É, já. é. Não espere terminar o campeonato. Agora o valor que eu quero saber, né? Lá no diz Fluminense que tá não ia bem- jogar. Mas é está reserva do estabelecido, Ganso. viu? O valor está estabelecido no Então, acordo Então, que mas o tem Coritiba a opção fez. de compra? Se o Flu Então tem, os diretores tem opção. da SAF do Coritiba não percam tempo. Mas se o vão lá Flu e pagou contrate. 10 milhões há 1 ano e meio, 2 atrás... Quanto vale hoje? Hoje, eles não vão vender Ah. por 5. Não, e o Fluminense nem vai por querer 4. o jogador de volta, né? Claro. Tá vendo que Agora tá jogando? Não, pode- tem outros clubes interessados nele, inclusive. E pode entrar mas a o fundo de prioridade investimento é do pra comprar Coritiba. esse Pra isso que jogador. serve o Mas SAF. o Curitiba é o Tem a único prioridade. ativo que Posso tem de dar mais um momento furo para de- vender. de É o reportagem? ativo. Pode. Mas não é do Coritiba. Do Coritiba eu acho, tá? Que o Ronier vai ser negociado. Claro, na ele é janela, o ativo hoje. tá? do clube. E o Jaci vai ser muito difícil de permanecer também, porque tem o duas mercado. Ele cresceu muito, É né? um jogador que. Ele que cresceu. E a galera gosta O dele. furo de reportagem eu vou. Japão e Estados Unidos estão atrás do Jaci. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse jogador. Ele era da formação do Atlético. Eu conheci Não, o Jaci. não sabia. Era zagueiro mesmo quando Era começou? zagueiro. Depois virou volante, né? 14 anos ele chegou lá no CT do Caju. Eu Olha. conheço o Jaci. E o empresário dele é o Caluf. Ah, o mas o Munir. Miguelzinho. Ah, é. Não, é o Miguelzinho, filho do Munir. Como Miguel é que é? Caluf. Miguel Caluf, Caluf, que também é Tinha nosso o Miguelzinho, amigo. o Marcelo, né? Eu estudei com ele e do torço Munir. muito pelos dois, sabe? São profissionais sérios. E o Jaci tem uma amizade com ele, um menino muito querido. O furo de reportagem que eu vou dar é do Viveiros, tá? Atenção, rufem as cornetas, os tambores. O Krasnodar da Rússia fez uma proposta formal para pagar a multa rescisória do Kevin Viveiros. Aí, Pode me cobrar, Esse é que era o problema. tá? Fez a proposta formal, tá na mesa, tá? O dinheiro russo tem dinheiro, o Krasnodar não... Sussurros. Não. o jogador Pera aí, pode tem a não proposta. querer ir também, Ninguém né? vai querer admitir. Você que ninguém vai tá falar. lá dentro O muitos Krasnodar anos. veio com dinheiro.
Você está lá há muitos anos. A gente sabe que o Viveiros veio fazer degrau para ir para a Europa. Agora, na Rússia... negociação que sai É um clube emergente, né? Um terceiro, quarto clube da Rússia. Sussurros que dizem aí nas ruas, Petralha vai deixar o Atlético. Eu não acredito. Não vai. É difícil. Estão falando que ele... Eu não, sinceramente, eu não acredito. Eu torço para que isso não aconteça. Claro. É muito difícil você dissociar hoje o presidente Mário Celso Petralha do Atlético, o Atlético do Petralha, e o Atlético sem o Petralha será outro. Mas com o Petralha ele é um, mas e sem o Petralha ele será inigualável. Mas eu também acho. Como foi Evangelino. Igual, só o Evangelino não tinha dinheiro não vai ter, capitão. Não tem. Não vai, porque o cara não vai conseguir fazer o que o Evangelino fez no Curitiba. E sem dinheiro. O Petralha ainda alguém tem. Vai conseguir fazer uma gestão que o Mário Celso Petralha fez no Atlético? Não, 30 anos ele está lá. Não vai conseguir. Mas então, um dia tem que parar, né? Quando ele fala que ele tirou um clube de bairro e transformou numa potência nacional, é verdade. O torcedor não gosta, mas a realidade do Atlético... Não adianta, tem que dar valor que é. Nós estamos aqui para desmentir nada. A gente sente isso, pô. É a verdade. A vez que ele entregou, peraí. A vez que ele entregou o clube lá, que ele estava muito mais para construir o estádio, deixou o Marcos Malucelli, vamos lembrar isso, lá atrás, 2012, ele deixou o clube, ele deu a presidência, deu a cadeira. O clube caiu. Contrataram os jogadores ruins, ele pegou o time numa Série B e nunca mais entregou. Peraí. Eu me lembro que fosse hoje, 1995, fui transmitir um jogo no Joaquim Américo, aquele antigo estádio, tô descendo aquela arquibancada que era um perigo, tinha que tomar cuidado. Estou descendo acompanhado do doutor Antônio Carlos Carneiro Neto. Cruzamos com Mário Celso Petralha. Se dão bem. Ficamos batendo um papo na saída ali do estádio até o estacionamento. Eu falei, presidente, aqui tem um belo espaço para fazer uma arena, hein? Ele falou, você acha? Ele já estava com a ideia. Não, ele já sabe, é um passo macro, ele é macro. Ele é acima da Você imaginou ele numa... Só que tem um outro detalhe. Em 2009, quando eu estava na Rádio Record em São Paulo, eu vou contar essa história, porque ele está aí vivo, pode confirmar. Eu estava na Rua Pamplona, fui cortar o cabelo e coisa e tal. Estou descendo para ir para o meu apartamento, que na Alameda Itu. Estou descendo, cruzo com quem? Mário Celso Petralha, que tinha filho ali que morava, tinha num apartamento próximo ali da Avenida 9 de Julho. Da 9 de Julho. Na Paulista? 9 de Julho. Cruzamos. E aí, presidente? Como é que tá? Muitos jogadores na área, não? Tô fora, tô afastado, não sei. Mas não deu um curto espaço de tempo, ele era novamente o presidente. Não, mas o quê? Jogaram ele o Destre. Começou a coçar. Quando o Atlético estava na Série B e deram a Série B para ele sofreu no último jogo. Passou mal do nosso lado ali, que ele estava na cabine do lado. Estádio, porque ele jogou tudo para que o Atlético não caísse. Então a gente conhece toda essa história, capitão, né? Vamos pegar uma história recente. O ano passado, o Atlético estava medíocre na Série B. Em agosto, ele meteu a mão no negócio. Na mesa, vai atrás, Teran, Aguirre, o Viveiros, Mendonça, gastou 50 milhões, arrumou time. Ele aprendeu rápido. E foi vice-campeão. E contratou bem. E foi vice-campeão. E você pensa que ele não ouve as pessoas também? Ele ouve. Tá ouvindo pessoas certas também dentro do clube. Agora, defeitos todos nós ele aprendeu com o Juan Figuer. E depois ele deu um alô pro Juan Figuer. É bom que eu digo. Curitiba vence esse jogo no Maraca? Jogo difícil. É jogo complicado. O empatezinho bom? O empate, excelente. Excelente, porque termina muito 27 pontos. E o Atlético ganhando vai a 30. A tendência é que ganhe. 30! Sem virar 27, o primeiro 30, turno. Tá bom. Agora o Mirassol não. Mirassol é aquilo que nós estamos falando. Vem o Mirassol, Chapecoense, não tem tanta condição de contratar. E agora, janela, está aberta a janela. Contratar quem? Quem é que está livre aí no mercado? Barato? Tá barato trazer. Tá barato, mas e a qualidade no campo? Perna de pau ganha 500 conto. Cadê o chutinho? Perna de pau, né? Bem,
Vamos terminando? Vamos. Vamos. Então, Tchau. essa semana aí. Não podemos Curitiba. esquecer da decisão paranaense da Série B, que começa nesse sábado É bem no estádio lembrado. Valdemiro Muito bem Wagner, em Paranavaí, Atlético Clube Paranavaí e Paraná Clube. Jogo será no sábado às 15 horas, jogo de volta no outro sábado no Dorival Brito e Silva às 15h30. Aliás, por falar no Paraná, foi liberado o estádio Ayrton Coelho Queiroz com 14 mil lugares para jogos que o Paraná viria a fazer. Agora, 14 mil lugares tem basicamente a Vila Edmar, Capanema. Não, né? não pode sair Edmar, da Vila. No jogo de volta, o Paraná, a diretoria, está conversando com o Atlético e Curitiba para fazer ou na Arena da Olha, Baixada, olha. Seria ou sensacional. fazer no 40, Couto aí dá Pereira. 40, ou, dá 17. ou no Couto Pereira. Vai bem pensado. É. E tem o seguinte, o Paraná está com a faca e o queijo na mão para devolver aquele título que ele perdeu 19 anos atrás. 19 anos Paranavaí. atrás que ele isso aí perdeu do mesmo. Paranavaí. Estava tudo montado e perdeu. Ali surgiu o grande goleiro Vanderlei, que depois jogou no Santos e tal. Grêmio. Bom, tudo bem, obrigado, Curitiba, viu? se esqueceu que ele veio pro Curitiba primeiro. Claro. Depois pro O Santos. lateral direito Eduardo. do Paranavaí era o Adriano Espadoto, Não. que hoje é o da SAF do Paranavaí. Não tenha preguiça para vir, tá? Convidado. Ô, capitão. Tem uma cadeira aqui para os Prazer amigos. a tua presença. Você está aí hoje porque aí é o Eduardo. Substituição E tem o Zé Eduardo do Vieira. Continua Vieira. sendo o Eduardo aí. Mas fui hoje. convocado, fui convocado. O convocado. Eduardo Então- Canhoto não veio, o Eduardo Destro Tem o veio. Clécio, está aí, né? O Clécio também está vindo bem. Tá, Tá vindo opa. bem. Você pode estar aberto aqui, Aqui o Romauro. elenco é que nem Gostou o do Flamengo. Destre? Ele tem nível, ele tem conhecimento, tá vendo? Então Aqui o elenco é que nem o do aqui- Flamengo. Minha preocupação era ali, capitão, se ele ia aprovar. Então, opa, já entrei com o pé direito. Então tá bom, um bom final de semana a todos, vão acompanhar esses jogos e Seleção depois domingo. aguenta coração. E a seleção domingo, né, Não, capitão? Panamá, pô. É, por favor. Panamá. Mas é o jogo para. Só falta desse- empatar, né? Não, Sem a Panamá. presença do Marquinhos, do Gabriel Magalhães, Vai mudar do a outro defesa, Gabriel né? Martinelli, Nossa. que vão jogar a decisão da Champions League no sábado, 13 E horas. sem Neymar. E vai lotar o quê? Estádio Maracanã, porque o povo Ai. gosta da seleção brasileira. E vamos Seleção tá viver ferrada sem mais esses um jogadores sonho. aí. É, Difícil, hein? é verdade. Mas o Brasil sempre mostra a sua recuperação em campo, na hora do jogo. Grande abraço, até a próxima, obrigado. Net Esporte Clube chegou.